Você já ouviu falar de um herói que salvou uma vida, sem dizer uma palavra? Essa história começa como qualquer outra. Uma manhã comum, uma casa tranquila, um bebê dormindo no berço. Mas o que parecia ser apenas mais um dia, quase terminou em tragédia. Foi quando ele entrou em ação. Mas o que esse animal fez naquela manhã desafia qualquer explicação. Ele sentiu, ele pressentiu, ele agiu e salvou uma vida com um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que você vai se arrepiar. O cão que virou herói sem nem saber o que era ser herói. Uma história real, emocionante e que vai te fazer olhar para os animais com outros olhos. Porque às vezes, os maiores salvadores têm 4 patas, um coração gigante e um amor que ultrapassa o entendimento humano. Fica até o final. Porque o que você vai ver vai te emocionar de um jeito que você não espera. Era para ser só mais uma manhã comum. O sol entrava suave pela janela, iluminando a casa com aquele brilho morno e tranquilo. Na sala, a mãe, exausta de uma madrugada em claro, finalmente conseguia fechar os olhos por alguns minutos. Seu bebê, de apenas 9 meses, dormia profundamente no quarto ao lado, embalado por um silêncio que, por fora, parecia paz. Mas nem sempre o silêncio é sinal de segurança. Enquanto tudo parecia calmo, alguém ali dentro estava completamente desperto. Max, o cachorro da família, um labrador de olhar atento e coração gigante, andava de um lado para o outro. Ele farejava o chão, olhava fixamente para o corredor, e depois para o quarto do bebê. Algo estava errado. Ele não sabia o que, mas sabia que tinha algo errado. Os ouvidos atentos, o corpo inquieto, a respiração acelerada. Era como se ele estivesse tentando ouvir algo que os humanos não conseguiam. Um instinto, um alerta silencioso, um sexto sentido que só os animais parecem ter. E foi aí que Max decidiu agir. Porque, mesmo sem entender o perigo, ele sabia que alguém que ele amava estava em risco. Max não estava normal. Ele rondava o corredor com passos apressados, orelhas em alerta, olhos arregalados. Parava na porta do quarto, voltava. Latia baixo. Farejava o chão. Voltava a latir. Não era brincadeira. Não era fome. Não era tédio. Era algo mais profundo, algo que só ele parecia perceber. A mãe, ainda deitada no sofá, ouviu o primeiro latido. Depois o segundo. E então, o terceiro veio mais forte. Quase um grito. Mas Max não parou. Foi até ela. Encostou o focinho na perna dela. Voltou correndo pro corredor. E então latiu de novo. Agora mais alto. Mais urgente. Era como se estivesse dizendo: vem. Agora. Rápido. Ele nunca tinha feito aquilo antes. Nunca tinha latido daquele jeito. Havia desespero no som. Havia urgência no olhar. Havia amor em cada passo desesperado. A mãe finalmente se levantou, assustada. Max correu até o quarto do bebê como um guia, como um guardião, como alguém que sabia que cada segundo agora valia ouro. E foi só quando ela entrou no quarto que entendeu exatamente o que Max estava tentando avisar. Quando a mãe abriu a porta do quarto, o que viu a fez congelar. O bebê estava virado de bruços, com o rostinho pressionado contra o colchão, imóvel, sufocando. O pequeno corpo já começava a ficar roxo, e o silêncio daquela casa agora se transformava em um perigo real. O desespero tomou conta dela em um instante. Max não tirava os olhos do bebê, latindo alto, como se gritasse: olha! Olha o que está acontecendo! Ajuda! Ela se ajoelhou rapidamente ao lado do berço, sentiu o pequeno se mexendo com dificuldade. Era uma corrida contra o tempo. Sem perder um segundo, ela tentou virar o bebê, mas estava tonta, assustada, quase sem reação. E foi aí que Max, de forma instintiva, subiu na cama e empurrou o bebê delicadamente com o focinho, mudando a posição do pequeno. Um suspiro fraco escapou dos lábios do bebê. Ele voltou a respirar. A mãe chorou aliviada, abraçando o filho e olhando para Max com gratidão imensa. Naquele momento, ela sabia, Max tinha salvado a vida do bebê. Max não sabia que estava fazendo história. Para ele, era apenas mais um ato natural de amor e proteção. Mas para a mãe, foi o gesto mais heróico que poderia existir. Ao ver o cachorro subir na cama e empurrar o bebê com o focinho, o coração dela quase explodiu. Aquele toque simples, silencioso, salvou a vida do filho. Ela não conseguia conter as lágrimas. Max havia feito o impossível, um cachorro que entendeu o perigo e agiu na hora certa. Era como se ele tivesse sentido algo que os humanos não podiam perceber.
A casa, antes silenciosa, agora vibrava com um misto de alívio e emoção. Max deitou ao lado do bebê, como um guardião fiel, olhando com olhos cheios de amor e orgulho. Ele não buscava reconhecimento ou aplausos. Só queria proteger sua família. Naquele instante, o vínculo entre humano e animal se tornou mais forte do que nunca. E Max se tornou, sem querer, o verdadeiro herói daquela casa. A mãe não conseguia conter a emoção. Ela caiu de joelhos, abraçando o bebê com força, enquanto as lágrimas rolavam pelo rosto. Era um choro de alívio, de amor, de pura gratidão. Max, tranquilo, deitou ao lado dos dois, como se entendesse a dimensão do que tinha feito. Ele estava ali, silencioso, fiel, olhando com aqueles olhos brilhantes que pareciam dizer: "Está tudo bem agora. Eu cuidei de vocês." Naquele instante, a casa deixou de ser apenas um lar. Virou um lugar onde amor e lealdade se manifestavam de forma intensa, através de um gesto simples, mas que salvou uma vida. A família, ainda em choque, sabia que nunca mais veria Max da mesma forma. Ele não era só um cachorro, era um verdadeiro anjo da guarda. E o que aconteceu naquela manhã entrou para sempre na história deles. Mais do que isso, entrou no coração de quem ouviu e viu. Porque histórias assim não são só notícias, são lições sobre o poder do amor incondicional. A emoção daquela manhã não ficou só dentro daquela casa. A família decidiu compartilhar a história de Max nas redes sociais, sem imaginar o tamanho do que estava por vir. Em poucas horas, a publicação viralizou. Comentários, compartilhamentos e mensagens de carinho começaram a chegar de todos os cantos do país, e até do mundo. Jornais, sites de notícias e programas de TV quiseram contar a história do cachorro que salvou um bebê da asfixia. Max, o simples labrador, virou símbolo de coragem, amor e lealdade. Marcas famosas ofereceram brindes e até patrocínios. Max ganhou medalhas, petiscos e até ração vitalícia. Mas o que chamou mais atenção foi a reação dele. Sem vaidade, sem estrelismo, Max continuou o mesmo de sempre, brincalhão, calmo e fiel. A família aproveitou a repercussão para lançar uma campanha de conscientização sobre segurança do sono infantil, usando Max como inspiração. O herói de 4 patas mostrava, mais uma vez, que nem sempre os grandes feitos precisam de palavras. Apesar da fama repentina, Max continuou simples. Ele não buscava holofotes, nem reconhecimento. Para ele, tudo o que importava era estar perto da família que amava. Max voltou às suas rotinas, brincar no quintal, receber carinho, proteger cada passo do bebê. Não sabia que, naquele ato silencioso, havia se tornado um símbolo de amor e lealdade. Histórias como a dele nos lembram que os cães têm um instinto que vai além do entendimento humano. Eles sentem, percebem e agem movidos por um sentimento puro e incondicional. Não é só um animal de estimação, é um guardião, um amigo fiel, um verdadeiro herói de 4 patas. E, às vezes, quando menos esperamos, esses heróis silenciosos aparecem para salvar vidas, com um latido, um olhar ou um simples gesto. Max é a prova viva disso. Então, se você tem um amigo peludo que já fez algo incrível por você, conta pra gente aqui nos comentários. E compartilha essa história com quem ama os animais, porque heróis de verdade nem sempre usam capa. Eles abanam o rabo. E aí, impressionado com a coragem e o amor do Max? Esse é o tipo de história que mexe com o coração e faz a gente lembrar do poder da amizade verdadeira, mesmo quando ela vem com 4 patas e um rabo abanando. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais histórias incríveis como essa para você. Ah, e se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Aqui, a gente não para de contar curiosidades e fatos surpreendentes que vão te deixar de queixo caído. Quer mais histórias emocionantes de heróis reais? Então fica por aqui, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo, e não esquece, heróis nem sempre usam capa. Às vezes, eles só abanam o rabo.